Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo em grupo. Nosso Lar, capítulo 8. Organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham, algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas, residências, representam instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui, nesta zona. Atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços estão distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sobre a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres e os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Oh, eu nunca imaginei a possibilidade de organizações tão complexas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda a manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem, na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que os seus raios iniciais partam aqui de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses, distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor. Misturam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Ou seja, quando os portugueses que lá chegaram foram para construir nosso lar,
o material humano que eles tinham eram os selvagens, as pessoas primitivas que existiam no Brasil. Então eles precisavam dessa ajuda mental desses silvícolas, então ficava difícil, porque eles não tinham um nível de desejo de construção mais elevado, como tinham as pessoas já civilizadas. Continuando. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço de europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. A essa altura, atingíamos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado por torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios que já me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso continuou. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável, mais fiel de todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias, valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que acontece às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto nas festividades públicas. O seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a todos nós atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou o 114 aniversário de sua magnânima direção. Calara-se Lísia, evidenciando comovida referência, enquanto eu, ao seu lado, contemplava respeitoso, embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir os firmamentos. Que observações nós temos aqui? Primeiro, existe uma organização social e governamental eficiente. É muito parecido com a organização que a gente tem na Terra, ou seja, a gente copia deles. Só que nós somos bem perfeitos. 2. Os departamentos são os mais variados assuntos, entre eles percebemos que há um departamento que seleciona preces. Ali são recebidas e analisadas, encaminhadas. Eu já tinha ouvido isso em outro livro, que existe um departamento, ou vários em várias colônias, que recebe as preces que a gente remete. É como se fosse, entre aspas, um correio. Você faz a sua prece, esse grupo seleciona, olha, esse aqui está pedindo prece para a saúde, então encaminha para um departamento. Olha, esse aqui está pedindo ajuda para o filho, encaminha para outro departamento. Então, isso é muito interessante. Nós vamos até começar a rezar diferente agora, hein? Terceiro, o que temos lido é a descrição de nosso lar nos anos da primeira metade do século XX. E nos dizem que se aperfeiçoam dia a dia. Então, tantas décadas depois, podemos imaginar, concluindo, que eles estão hoje muito mais avançados em suas tecnologias. Quer dizer, quando no nosso lar eles descreviam televisores, trens que flutuavam, objetos voadores, aqui na Terra isso não existia ainda. Hoje nós já temos. Quarto, Clarencio, um dos ministros, foi pessoalmente até as zonas de sofrimento, diferente dos ministros da Terra, que não se aproximam do trabalho direto. Já imaginaram essa diferença? Quinto, toda organização útil na Terra foi planejada e orientada em planos mais elevados. Somos todos nós os executores encarnados desses planos. Então, quando a gente pensa que está inventando alguma coisa,
Nós estamos apenas com as nossas antenas recebendo as ideias lá do alto. A gente precisa ter humildade para isso. Podemos todos sermos mais úteis ao bem se quisermos sermos coautores do bem na Terra. Sexto, a fundação de nosso lar. Com essa descrição, percebemos que o mundo espiritual tem as mesmas linhas de progresso que nós temos na Terra. Sobre toda a comunidade terrena, há uma comunidade similar no plano espiritual. No caso descrito, os colonizadores chegaram ao Brasil e começaram a construir as comunidades. Os que morriam em terras brasileiras, em condições de trabalho, também começavam a construir a comunidade no plano espiritual. Descreveram as dificuldades que tiveram. As construções espirituais dependem de grande parte de criações mentais dos espíritos, e naquele momento havia mais nativos que portugueses, e as criações dos primitivos eram naturalmente primitivas, tornando mais difícil reunir os esforços para as construções. Sétimo, nesse trecho também vemos que, assim como na Terra há locais de variáveis níveis de desenvolvimento, lá também existem locais com maravilhas e locais desolados. Aqui na Terra a gente tem locais de sofrimento, tem desertos, temos charcos, temos montanhas altíssimas onde não dá para viver. No plano espiritual é a mesma coisa. Oitavo, descreve as estruturas administrativas, funcionários e administradores atuando nos trabalhos locais e assistenciais do mundo físico e espiritual. Observamos que, além de cuidarem de toda a estrutura de nosso lar, ainda trabalham com os encarnados, apoiando em suas necessidades espirituais. Nona observação: lá existe trabalho e descanso, férias inclusive, mas o governador é o que tem menos horas de descanso, apesar de estar trabalhando por mais de um século. Que referências nós temos em Kardec? Interessante a leitura do capítulo 10º do Livro dos Espíritos, que descreve a ocupação dos espíritos. Destaco, questão 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, em coisa alguma útil se ocupem? Resposta: há, mas esse estado é temporário. E dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, há certamente como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhe, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir se faz necessário. Atividades infelizes se sentirão se puderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo, do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. Mais um capítulo terminado. Eu quero observar que eu encontrei nesses meus estudos, para passar para vocês, que existia uma colônia mais antiga que nosso lar na região do Brasil. Se eu não postei ainda no grupo, eu vou postar orientação sobre essa colônia, que é dos primórdios de Jesus. É muito interessante. Um abraço, até mais.